Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Meus amigos, eu aproveitei, eu acabei de terminar uma audiência e aproveitei para marcar com vocês, além de matar saudades, conversar com vocês sobre a prova de ontem que nós fizemos de constitucional avançado, que eu achei muito legal, eu particularmente achei legal, mas alguns colegas ficaram desesperados. Eu gostaria de aproveitar esse calor que agora fizemos ontem, hoje estamos ainda, acabamos de fazer essa prova e ainda está tudo fresco na nossa cabeça para conversarmos um pouquinho. Como a nossa aula é só na próxima semana, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Ele é um pouquinho longo, porque são 5 questões e tem vários aspectos, tá? Eu vou tratar aqui muito rapidamente de alguns aspectos. De repente, na hora da correção efetiva, que eu for parar para ler, corrigir, talvez outras observações sejam feitas. Mas, grosso modo, eu vou tratar aqui até para conversarmos sobre esses temas. Então, vamos lá, meus amigos. Primeira questão dizia o seguinte: Etelvino, morador de certo município desse estado, percebeu que uma determinada obra pública havia iniciado há 3 anos e não se vislumbrava seu término, valor gasto e ou previsto. Buscou a municipalidade para saber detalhes da obra pública, o que lhe fora negado sob a alegação de sigilo. De maneira fundamentada, oriente Etelvino quanto às medidas judiciais possíveis para o que ele entendia como lesão ao patrimônio público. Alguns colegas desesperados falaram: mas professor, eu não, como assim? O que Etelvino entendia como lesão ao patrimônio público? Como se a questão, meus queridos, se resumisse essas 2 linhas. Não, a interpretação da questão tem que estar pela questão toda. E Etelvino, lá no parágrafo anterior, ele mostra a indignação dele por uma obra pública que não tem valor de término, não tem tempo de término, não se sabe o valor gasto e nem quanto vai se gastar. E é isto que ele entende como lesão ao patrimônio público. Aliás, é a única lesão e é uma lesão. Concordam comigo? Se o administrador público começar a gastar, eu não sei para onde, eu não sei para quê, e ainda por cima me diz que é sigilosa essa informação, obviamente que algo está estranho. Não caberia habeas data porque a informação não é, o sigilo não é pessoal. Mas evidentemente que isso lesa ao patrimônio público. Ainda que não fosse assim, meus queridos, só o fato de ele falar lesão ao patrimônio público, pessoa física, só leva à ação popular. A ação popular é o remédio para que o sujeito, o indivíduo, o cidadão que percebe uma lesão ao patrimônio público, a combata. Basta ser portador de título eleitoral, cidadão. Ora, mas e a capacidade postulatória? Isso é outro aspecto, não está na questão. A questão pergunta: o que ele pode fazer? Ele pode aviar uma ação popular em combate à lesão ao patrimônio público. Só isso. Questão tranquila, resposta direta. Desde que eu leia a questão como um todo. Próximo, Paulinho, segunda questão. Resolveu por bem investir no ramo de motorista por aplicativo. Para tanto, inscreveu-se na plataforma, registrou-se na municipalidade como prestador de serviço autônomo, regularizou totalmente seu veículo, que embora fosse zero, tinha algumas multas. Entretanto, na sua primeira viagem, foi parado num comando, uma blitz, e foi informado que, apesar de toda a regularidade documental, por ato legislativo municipal, deixou muito claro que por lei municipal estava proibido o transporte de passageiros por plataformas digitais. Paulinho procurou para que orientasse quanto aos meios judiciais que teria à disposição ante legislação municipal. Considere que Paulinho é membro ativo, e aqui começa a questão. Ele foi proibido de trabalhar como motorista de Uber, procurou você porque ele quer tomar medida judicial. E ele é membro, tem uma informação adicional aqui, e ele é membro de uma entidade de classe profissional em âmbito nacional. Representantes, entidade de classe dos trabalhadores em Uber. Aliás, se Paulinho, por forças própria, poderia promover discussão judicial sobre eventual inconstitucionalidade de lei, fundamente sua resposta considerando a discussão constitucional. 2 aspectos tem essa questão aqui. Quer saber o que Paulinho pode fazer sozinho ou por via de outrem. Por que por via de outrem? Porque a Constituição
ela diz que a todos é permitido o ofício, o exercício de ofício, trabalho ou função, desde que atenda aos requisitos da lei. Uma norma de eficácia contida, ou seja, a lei pode vir e dizer o seguinte, ó, a partir de agora, para você ser advogado, tem que se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o que a lei não pode dizer é que você não pode trabalhar. Portanto, nesse caso, o defeito está em dizer que Paulinho não pode trabalhar como motorista. Pode dizer, ó, para você se inscrever como motorista, você tem que fazer isso ou aquilo outro, mas não pode proibir o trabalho. Esse é o problema da lei. Entretanto, Paulinho não pode promover uma ação para discutir a constitucionalidade desta norma, porque Paulinho é pessoa física e não está no rol do 103 como legitimada a promover uma DIN. Por isso houve a menção à entidade de âmbito nacional, porque a entidade de âmbito nacional é um legitimado especial, ou seja, aquele que precisa demonstrar pertinência temática. Mas é um legitimado. Então Paulinho poderia ir até a sua entidade de classe e lá reclamar dessa proibição e convencer a entidade de classe a promover a ação judicial à DIN, seja estadual, seja federal. Isso não vem ao caso porque não é essa a questão que está se discutindo aqui. A que se apresenta aqui apenas que há uma proibição municipal disto. E pergunta se por forças próprias Paulinho poderia promover a discussão judicial. Veja, por forças próprias, já sozinho, sem depender de um legitimado, ele não poderia promover nenhum tipo de ação. Mais ou menos, Paulinho pode pedir um bem da vida específico. Seu juiz, quero minha licença para dirigir, quero ser autorizado a dirigir nesse município. E no meio do processo a discussão constitucional pode até surgir, mas não como discussão principal. Isto chama-se controle difuso de constitucionalidade. Então o Paulinho poderia promover uma ação judicial em nome próprio, pretendendo o bem da vida, dirigir o carro. E no meio da discussão poderia surgir ou não a discussão constitucional. Tudo bem? Duas possibilidades, portanto, uma DIN por sua entidade de classe, a segunda, um pedido de bem da vida que não fosse a declaração de inconstitucionalidade, para o qual Paulinho não seria legitimado. Controle difuso de constitucionalidade e controle concentrado de constitucionalidade. Terceira questão. Essa aqui é um pouco mais trabalhosa, muito parecida, mas distante da primeira, da anterior. O presidente da República sancionou lei que proibia o trabalho de motorista por plataformas digitais. Uber 99. Se o motorista não estivesse efetuado o cadastro na municipalidade. Então a lei dizia, motorista, pode ser, desde que você se cadastre. Vários motoristas propuseram várias ações porque não queriam se cadastrar. Duas em discussão em tribunais, porque entendiam que era inconstitucional. Uma daquelas, inclusive, teria sido declarado realmente inconstitucional pela terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça Local, onde se reconheceu a inconstitucionalidade. Essa lei era reproduzida em âmbito estadual e federal e municipal, nos três âmbitos. Essa lei ela também estava na Constituição Federal e, ao que tudo indica, e também na Constituição Estadual. Também estava na Constituição Estadual. Ou seja, nas três esferas de poder, ela estava reproduzida nas suas legislaturas. O presidente, sabendo das suas qualidades, notáveis, como jurista, consultou para saber como deveria proceder em relação a tais ações. E a propósito, a declaração de inconstitucionalidade da terceira Câmara de Direito Público foi correta? Caberia recurso? Qual? Sobre qual fundamento? Bom, meus amigos, aqui nós temos uma questão com duas perguntas. Primeiro, o que o presidente pode fazer? Tem uma lei que um legitimado entende que é constitucional. E a constitucionalidade está sendo discutida no judiciário, há controversão, portanto cabe uma ação declaratória de constitucionalidade promovida pelo próprio presidente da República, para sanar essa discussão. Segunda questão,
O tribunal, a terceira Câmara, agiu corretamente? Claro que não, meus amigos. A terceira Câmara, órgão fracionário, não pode declarar inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade pelos tribunais somente por seus órgãos, por seu pleno, ou por seu órgão especial, ou por uma maioria por seu órgão especial. Artigo 97 da Constituição Federal. Não pode órgão fracionário declarar inconstitucionalidade. Está errado. Está errado. Aí o que ele pode fazer? Bom, a discussão sobre ofício era de reprodução, de reprodução obrigatória da Constituição Federal para a Constituição Estadual. Muito provavelmente aqui, se é de reprodução obrigatória, muito provavelmente caiba recurso extraordinário, porque é uma norma da Constituição Federal que foi reproduzida na Constituição Estadual e que foi declarada, talvez, inconstitucional. Portanto, caberia essa discussão, porque essa norma é norma de reprodução obrigatória. Então ele poderia sim apresentar um recurso extraordinário, porque em última instância era a norma constitucional federal que estava sendo discutida. Então poderia sim promover um recurso extraordinário. Duas respostas, portanto, a DC pelo presidente da República e o recurso extraordinário em função dessa norma de reprodução obrigatória. O João Pedro ganhou o direito de estudar no Pedro II do Rio de Janeiro, por lei de cotas. Após isso, o Congresso Nacional aprovou uma lei que levava o Colégio Dom Pedro II para, a lei foi sancionada, para Brasília, tirava do Rio e levava a Brasília. Pergunta-se duas coisas. Primeiro, a lei está certa? Segundo, cotas é constitucional, considerando nosso texto? Vou começar pela mais simples, que é com relação ao Pedro II. Gente, Pedro II é norma constitucional. Lei federal que não seja uma emenda constitucional não pode modificar a Constituição Federal. A nossa Constituição não admite, mesmo que a norma não se refira à estrutura e organização do Estado, acesso ao poder, direitos e garantias fundamentais, mesmo que não se refira a esses elementos, a nossa Constituição ela é formal, ou seja, basta que uma norma passe por um processo legislativo mais dificultoso que a norma constitucional ganhe esse status e só pode ser alterada por norma constitucional. Portanto, uma lei federal não poderia tirar o Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro e levá-lo para Brasília. A nossa Constituição, resposta número 2, a nossa Constituição, ela prima pela igualdade material entre as pessoas, ou seja, que as pessoas tenham efetiva condição de alcançar a felicidade, o direito à felicidade, o direito à plenitude humana, o direito à dignidade da pessoa humana. Se esse direito à dignidade da pessoa humana necessita de uma ação afirmativa, a nossa Constituição Federal, ela admite, a nossa Constituição que é social, ela admite a intervenção legal para impor essa igualdade entre as partes que ela reconhece. É o que acontece com o Estatuto do Idoso, é o que acontece com leis que protegem mulher, é o que acontece com leis que protegem pessoas que não estão materialmente equiparadas a outras pessoas que não tenham este ou aquele requisito, ou tenham este ou aquele qualificativo. Pois muito bem, neste caso, eu sem apreciar especificamente, é possível sim uma ação afirmativa de cotas de negros em universidade, de acordo com a nossa Constituição. Ponto. Eram essas as duas respostas pretendidas aqui. Quinta e última questão. A maldosa madrinha de Zandinalvo pagou por uma clínica de recuperação para toxicômanos para que mantivesse Zandinalvo internado, independentemente de prescrição médica. Isso porque Zandinalvo era um homem rico e sua curadora é exatamente sua madrinha. O enfermeiro de nome de Ivanildo soube da manobra e procurou você para, na qualidade de experiente advogado, orientasse a possibilidade jurídica possível a Zandinalvo. Zandinalvo estava internado além do tempo determinado pelo médico e ele estava então em cárcere.
e o cárcere de uma pessoa, e uma pessoa jurídica. Ora, é evidente que aqui cabe um habeas corpus, e que esse habeas corpus será promovido, e a autoridade coatora é o diretor da clínica. O STJ, HC 35301, já se manifestou. Nós falamos sobre isso em aula. Sim, o diretor de clínica pode ser, sim, a autoridade coatora em HC. Não cabe mandado de segurança, porque o mandado de segurança só cabe se não couber habeas corpus. E nesse caso, cabe habeas corpus. Evidente, a questão tranquila, a questão habeas corpus é o remédio. Meus amigos, as questões estão tranquilas, respondidas, e agora sim vou passar a correção, mas agora a discussão prévia nós já tivemos. Eventualmente a gente pode fazer algum ajuste aqui ou ali, a depender das respostas. Eu não li nenhuma resposta ainda. Tá? Mas à medida que formos lendo, nós chegaremos a um senso, a um consenso médio na turma. Mas essas são, percebam, super fáceis respostas. Um abraço.